Em co-parceria com o Senhor, ela tem escrito uma história ministerial cuja mensagem central é a paternidade de Deus. A sua voz tem ecoado através das nações, trazendo a consciência da nossa identidade de filhos e despertando o corpo de Cristo para a necessidade de buscar um relacionamento íntimo com o Pai. Recebam agora Laura Sogueles. Uma alegria muito grande para mim, um privilégio. A primeira vez que fazem uma propaganda assim tão detalhada das coisas. Vou dizer que a gente fala, marca texto de vez em quando sem querer também. A gente fala. Aí ele está agradecendo. Obrigada. E realmente, de fato, eu vou descer para estar aí com vocês. Vocês vão me ver, né? Vão conseguir me ver, qualquer coisa. Eu vou caminhando. É uma honra muito grande poder estar aqui. Como o Tarcísio estava falando, eu estive por 11 anos no Verbo da Vida, dos meus 12 até os meus 23. Então, um período bem chave, né, da formação, da minha visão de mundo, da minha compreensão da palavra. Estive em Verbos da Vida diferentes. Comecei no Verbo da Vida de Campinas, interior de São Paulo, para onde a Rafinha está indo, né? Depois estive com o pastor Joselito em Brasília, servindo lá. Depois me juntei com o Manassés numa obra nova em Juiz de Fora, interior de São Paulo, onde eu estava fazendo universidade. Nós vimos ali em Minas Gerais, onde vimos ali um projeto novo despontar, onde eu aprendi muito. Eu tinha 18, 19 anos de idade e tinha pouca gente trabalhando. E você sabe que quando na precariedade o Senhor ele produz coisas em nós, né? A gente rejeita a precariedade, a gente quer recusar a precariedade, mas eu bem sei que o Senhor ele usa a precariedade, as necessidades, as demandas para forjar coisas em nós. Para que a gente se torne aquilo que a gente nem imaginava que a gente era. O conforto, ele é o inimigo do crescimento, de desenvolvimento. Muitas vezes nós ressentimos as precariedades, não é verdade? Ressentimos coisas que vivemos, pressão, períodos difíceis. Nós falamos, Deus, esse caminho é muito estreito. Mas Jesus disse, o caminho ele é estreito. Ele é um caminho para aqueles que estão fazendo decisões específicas. Sabia que a sua jornada ela é construída a partir das suas decisões? E que a maneira como você decide os seus passos, a maneira que você se deixa ser moldado pelas circunstâncias, dita as fases da sua vida? As fases em que você vai ser forjado e então aprovado para que Ele possa te promover a novas fases. Se eu fosse contar para vocês toda a minha história, ia ser uma mistura de precariedade que produziu coisas de Deus em mim, provações e aprovações, não é verdade? Porque o Senhor, Ele nos aprova. Muitas vezes a gente... É importante entender o contexto bíblico da provação, não é verdade? Às vezes tem algumas dúvidas ao redor disso. Mas o apóstolo Tiago, ele diz, meus amados, tenham grande alegria quando vocês passarem por provações, sabendo que a prova da sua fé produz perseverança. Ou então outras versões dizem paciência. O que é a paciência? É a habilidade de permanecer fazendo a coisa certa ao longo do tempo. E o Senhor, Ele é galardoador daqueles que colocam a sua esperança nele. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que dele se aproxima, estou parafraseando, deve crer que ele é bom. E ele é presenteador, ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos que ter grande expectativa
no Pai e nas suas recompensas. Jesus, até ele mesmo, a palavra diz que pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz e cumpriu com a missão que ele aceitou da parte do Pai. Ou seja, existe uma alegria que nós vislumbramos para nós abraçarmos certos processos que nós precisamos passar. Porque Jesus, ele tinha uma alegria proposta, ele sabia que a obra dele, que a sua entrega, a sua perfeita obediência ao Pai, ia produzir grande fruto. Ia gerar eu e você como filhos nascidos de novo para o reino da luz. Então, pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou. E quando nós estávamos orando aqui, depois do período do louvor, eu realmente senti uma nota no meu coração a respeito do Senhor desejando forjar uma convicção tão profunda do seu amor, que nós nos tornamos o amor. O nosso Deus, ele não tem amor, ele é amor. Ele é a própria natureza do amor. Quando nós lemos em 1 Coríntios 13, que descreve os atributos do amor, está descrevendo os atributos do nosso Deus, do nosso Pai. Quando diz que ele tudo crê, que ele tudo espera, que ele tudo suporta, que ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, que ele não... Na versão em inglês diz, ele não mantém um registro de erros. Keeps no records of wrongs. Ele não tem um registro de erros contra você. Por causa de Jesus, ele rasgou o escrito da dívida que era contra nós. E quando nós somos atingidos com a revelação desse amor, não só um amor que se revelou na cruz, mas um amor que se revela na nossa vida, na nossa jornada, na maneira como o Espírito de Deus tem revelado ao Pai a nós. Através das coisas que estão ao nosso derredor, Ele tem nos amado, através dos processos que Ele tem nos levado. Em Hebreus, após o autor de Hebreus listar os heróis da fé, que nos inspira, na verdade, porque diz assim, assim, considerando que nós temos tamanha nuvem de testemunhas, qual é a nuvem de testemunhas? São esses próprios heróis da fé. Kenneth Hagin costumava falar que eles são como que heróis que estão na arquibancada assistindo dos céus a nossa carreira. E eles são aqueles que já chegaram lá e eles completaram a carreira. Eles eram homens comuns, como eu e que você. Se você lê o nome das pessoas que estão na galeria da fé, nós não vamos abrir porque eu vou continuar fluindo aqui. Mas se você parar e ler as histórias, eram homens comuns, como eu e você. Mas que tiveram fé sobrenatural. E caminharam numa palavra dada por Deus. Você sabia que Noé, quando ele construiu a arca, não havia chovido na terra? Você imagina você ouvir de Deus para construir um barco, porque vai cair água do céu, e você sequer ter um conceito do que é vir água do céu? E, gente, Deus não falou num ano e mandou chuva no outro, não. Foram décadas. Você imagina a convivência diária daquele homem e sua família com aquela promessa que havia sido dada, não só uma promessa, mas como algo que demandava um trabalho. Meu querido, a galeria da fé não é só para pessoas da Bíblia. A galeria da fé é para mim e para você. Homens comuns, mas que receberam um evangelho sobrenatural, um evangelho incomum, que nos chamou para fazer obras poderosas em Deus, através da perseverança, obediência, confiança no seu amor. Laura, mas será que é difícil enxergar eu da minha vida hoje até eu ser alguém digno da galeria da fé? Meu querido, logo depois que o autor de Hebreus lista aqueles heróis da fé, homens e mulheres que creram,
agiram conforme a palavra do Senhor, mesmo quando as coisas ao seu redor estavam muito improváveis. Até Raabe, prostituta Raabe é citada ali, porque ela escondeu os espiões, guardou homens de Deus. Ela sabia que isso poderia custar a sua vida, mas ela foi obediente ao Senhor. Você sabia que até pequenos atos da sua obediência, da sua coragem, fica aqui comigo. Você sabia que até esses o Senhor ele celebra? Porque você vê Noé que ficou décadas ali perseverando e ele é um herói da fé, mas eles citam Raabe que simplesmente escondeu os espias. Ela foi corajosa. Ela não viveu conforme o sistema desse mundo. Ela não viveu conforme a opressão do povo onde ela estava, da qual ela era parte. Ela simplesmente obedeceu. E esse ato foi celebrado pela palavra. E essa história é contada de geração em geração. Meu querido, eu quero que você saiba que você tem um Deus que é galardoador, que os céus celebram as suas decisões, celebra a sua obediência, a sua confiança em Deus. Ainda que pessoas não estejam enxergando, porque a nossa jornada ela é muito pessoal. Não é verdade? Ela é muito única. Se eu fosse contar toda a minha jornada para vocês, seria um prazer, e todo mundo gosta de falar de si mesmo. Eu ficaria aqui contando, mas ainda assim, através das minhas palavras, vocês não iam ter total compreensão, revelação da minha vivência. Quantos entendem? As emoções que você vive, as lutas internas que você passa, as decisões que você faz de colocar, de submeter as suas emoções debaixo da verdade da palavra. E agir conforme não o padrão desse mundo. Agir conforme não a opinião da maioria. Se não for para isso que o Senhor estiver te chamando. É muito fácil hoje nós, o ser humano que tem ainda um corpo corruptível. Nós olhamos ao nosso derredor e nós temos tentados a viver de acordo com os padrões desse mundo. E quando eu digo padrão, não é nem você estar lá num mundão secular. Estou falando aqui com pessoas que amam ao Senhor, caminham na realidade do Evangelho. Mas ainda assim, meu querido, existe um nível maior. Existe uma camada mais baixa de obediência e porta estreita para nós caminharmos. O Senhor está levantando uma geração que não negocia os seus valores, que não flerta com o mundo. E a única maneira de nós amadurecermos a estatura dessa realidade é através dessa revelação do amor perfeito do Pai. Porque assim que o autor de Hebreus fala a respeito dos heróis da fé, ele fala, já que nós estamos cercados por essa nuvem de testemunhas, já que a vida desses homens e mulheres de Deus testemunham a sua fé, deixemos de lado, nos desembaracemos daquilo que nos assedia e corramos com perseverança. A mesma palavra de Tiago 1. Tenho grande alegria quando passares por provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Mesmo atributo, que às vezes nós não sabemos da importância. Perseverança. Permanecer fazendo a coisa certa ao longo do tempo. Ser constante, não ter aquela duplicidade de ânimo. Mas permanecer. E aí ele começa a falar que eu ainda não sou mãe, mas um dia eu vou ser. E amém. Ouço a voz das mulheres dizendo, amém. Você vai se juntar ao nosso clube um dia. Eu vou. E eu amo a disciplina. Eu aprendi a amar a disciplina. A correção, a instrução. Muitas vezes nós ouvimos o termo disciplina, né?
nós associamos a algo negativo, nós associamos a uma correção dura, a algo que quebra o espírito de alguém. Mas sabe, Deus ele é amor. E dentro do contexto do amor existe a disciplina, que é a correção, principalmente para nós que tivemos que o quê? Morrer com Cristo. Ou seja, tinha em nós uma velha natureza que precisou ser crucificada. Um dia você foi batizado nas águas. E o batismo nas águas significa isso, simboliza isso. De que você está se identificando com a morte de Jesus para se identificar com a ressurreição dele. A palavra diz que se com ele participarmos dos seus sofrimentos, participaremos também com ele em glória. Então nós estamos assumindo essa identificação, essa substituição que Jesus fez por nós. Nós estamos morrendo para o mundo, nós estamos crucificando o nosso velho homem. E se nós tínhamos um velho homem que foi crucificado e agora morreu com Cristo, e nós ressuscitamos e nascemos de novo o nosso homem interior, agora o nosso homem interior vai precisar o quê? Se manifestar em toda a nossa existência. Na maneira como nós pensamos, na maneira como nós falamos, na maneira como nós sentimos, na maneira como nós decidimos. Nos colocando num destino e um propósito. Quantos estão entendendo? Existe, Tiago também fala, work out your salvation. Eu estou com as referências agora aqui. Desenvolva a sua salvação. Maneco foi a primeira pessoa que me deu uma palavra profética em inglês. Quando eu tinha 15 anos. No Menos de Mim. Aí a pessoa falou, Menos de Mim não é mais de Deus? Eu falei, não, amado. Tinha um evento paralelo, menor, que chamava Menos de Mim. Não era tão bombástico quanto o Mais de Deus, mas foi muito precioso. Foi no interior da Paraíba, né? Era em João Pessoa, a verdade. Era numa área afastada, um calor, mas eu passei um calor que eu, como paulista, não tinha passado. E eu me lembro com muito carinho, eu estou muito honrada de poder estar aqui e estar compartilhando com vocês. Essa mensagem é a minha vida, é a compreensão de permanecer e passar nas estações com o Senhor. Muitas vezes a gente quer chegar em certos lugares, a gente recebe palavras, profecias, a gente se anima. Mas o outro lado da moeda, daquela garra que vem quando nós recebemos palavras proféticas, o outro lado dessa moeda é a obediência e a paciência. Nós precisamos saber disso, porque o inimigo, ele vai vir contra nós, dizendo, você não recebeu aquela palavra? O Senhor não disse que você tinha um chamado? Ele não profetizou as nações. Meu querido, eu recebo palavras para as nações desde que eu tinha 13 anos de idade. Eu saí do Brasil pela primeira vez, 3 anos atrás, com 26 anos de idade. Eu já falava inglês, dava aulas de inglês, convivia com estrangeiros no Brasil. Tinha amigos que tinham viajado o mundo todo. E eu digo isso para testemunhar. De novo, eu contando a minha história, às vezes eu faço o meu melhor para vocês entenderem. Imagina as emoções no dia a dia, de você estar 13 anos com promessas. Desejar, ansiar, mas saber que o Senhor tem um tempo perfeito. E que quando Ele faz assim, Ele estreia. Ele faz completo. Ele é extravagante, Ele é generoso. Esse é o meu Pai. Ele é abundante. Ele faz infinitamente mais. O que é infinitamente mais? Meu querido, o infinito não tem medida. Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera.
E quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a gente vai na força do nosso braço, o Senhor, Ele observa e permite que certas coisas venham pressionar a nossa vida para a gente desistir de fazer na nossa força e aprender a fazer na força dEle. Sabe o que é isso? É a bondade de um pai que disciplina os seus filhos. Isso é o que é a disciplina divina. É isso. É te botar no prumo. É te fazer desistir de fazer as coisas no seu próprio entendimento. É produzir a própria natureza de Deus em você. É que você seja semelhante a Jesus. Que você seja semelhante a Cristo. Agora se lembre, a sua velha natureza foi crucificada em Jesus. Mas essa nova natureza, porque você é um ser humano com uma mente, com uma bagagem, com uma vivência, o seu entendimento precisa ser renovado, de acordo com a nova natureza que você recebeu. Você nasce de novo pelo Espírito, num piscar de olhos. Mas é por isso que a palavra diz, desenvolva a vossa salvação. E para a igreja de Roma, aos romanos, Paulo escreveu, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque agora o homem interior, que tem paz com Deus, que carrega a justiça de Deus, precisa agora permear nos seus hábitos. Precisa permear em toda a maneira como você expressa a sua vida. Para que nós não permaneçamos como carnais, como bebês espirituais. E o autor de Hebreus, ele vai falar isso. Logo depois de falar sobre herói da fé. Por que ele fala sobre heróis da fé e depois começa a falar aqui sobre Deus disciplina os filhos a quem Ele ama? Porque, meu querido, o caminho para ser herói da fé é o caminho da filiação, da obediência, é de ser filho, é de se submeter, é de ser corrigido, é de ser instruído, é de ser levantado pelo seu pai, através de um relacionamento de pai e filho. Não é de patrão e servo. Jesus disse, eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Porque o servo, ele não sabe o que o Senhor faz, ele só recebe ordem. E às vezes a gente, por causa da velha natureza, a gente vem de uma mentalidade de servo. E é bom servir. Paulo disse, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou servo. Então, existe claramente um aspecto de nós somos prisioneiros desse amor, nós somos servos desse Cristo que é digno de toda a nossa existência, aos pés dele. Agora, ele está anunciando para nós uma espécie, um status diferente que nós temos diante do Pai. Ele diz, o servo, ele não sabe o que faz o seu Senhor, ou seja, ele não participa do processo de decisão, ele não sabe o que está no coração do seu Senhor. O Senhor só manda, ele executa. Mas ele diz, amigos, por quê? Porque ele é como um pai que compartilha o seu coração para o nosso. Ele transfere. Existe uma transferência de propósitos, de sonhos, de desejos do próprio coração do Pai para o nosso coração, através de um relacionamento de pai e filho, através de um relacionamento de noivo e noiva. Ele nos chamou na Bíblia inteira, até no Velho Testamento, né, que a revelação de Deus ainda não era plena, não é? É uma revelação inteira, mas ela vem vindo como o sol que a luz do meio-dia vem, é Jesus. Não é verdade? Eu aprendi isso no Rema, gente, me ajuda aí. Que nós vemos certas coisas no Velho Testamento a respeito de um Deus que está trabalhando o seu relacionamento com o povo de Israel, para que através daquela nação, todas as nações do mundo fossem abençoadas. Era um mistério que estava oculto, de que através de Israel, todos seriam abençoados através de Jesus, o prometido. E ele vem na plenitude dos tempos e ele revela ao Pai na sua plenitude. Tipo assim, céu deu o sol a pico, meio-dia, revelação plena, sem sombra, sem obscuridade. Quando você vê Jesus, você vê ao Pai.
mas até mesmo no Velho Testamento, você vê a intenção de Deus sempre usando metáforas de intimidade. Sempre. Ele diz assim: assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim eu vos amo. Ainda que uma mãe que ainda amamenta, ou seja, acabou de se tornar mãe, tem o seu filho ali no seu colo, se esquecesse do seu filho, ainda assim, eu não me esquecerei de vocês. Ele diz para Israel: quem dera ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junto aos seus pintinhos. Eu quero ser o seu refúgio. Eu quero te proteger. Eu quero te dar conforto, acalento. Porque tudo aquilo que nós temos sonhado e desejado, aquilo que tem sido liberado sobre as nossas vidas, as grandes coisas que estão por ainda mais se potencializar, porque eu creio que é um tempo de grandes coisas para a igreja de Cristo. Grandes coisas. Eu tenho podido enxergar um contexto mais amplo do Evangelho de Cristo nas nações. Eu falei para vocês, né? Esperei muito tempo no Senhor nessa promessa de ir para as nações. E como eu disse, o Deus, ele é realmente generoso. Porque no mesmo ano que eu saí no Brasil pela primeira vez, eu fui para 8 nações. E continuei indo, acho que agora eu fui para 12, 13 nações. Estive no Japão agora, esse último dezembro. É incrível, meu amado, é demais você testemunhar e enxergar o que é o Evangelho de Cristo para aquele povo. Que não tem grandes igrejas, que não tem grandes conferências, que não tem grandes bandas de louvor, mas que estão tão sedentos por Cristo. Que estão tão necessitados, tão precisados, famintos. Você toca a simplicidade do Evangelho de uma maneira linda, incrível. Quando você tem essa aproximação. E de uns tempos para cá, o Senhor tem movido coisas de uma maneira, um novo nível. Eu digo, eu venho aqui como uma comunicadora, assim, mandar notícia do que tem acontecido. Eu não sei se vocês ficaram sabendo do The Sand, que aconteceu em Orlando. Agora vocês ficaram sabendo? Quem aqui ficou sabendo? Levanta a mão. Legal, bastante gente. Foi um ajuntamento lá em Orlando, nos Estados Unidos. Envolveu também muitos brasileiros. Pessoas que não estão buscando aprovação de homens. Isso é muito importante, meu querido, porque quando os palcos começam a ficar grandes e os ajuntamentos ficam grandes, as pessoas, a tentação do ser humano, ela é grande de você se sentir inebriado pela grandeza das coisas. E sabe, eu muitas vezes observei pessoas recebendo palavras proféticas a respeito de grandes ministérios e elas se animavam muito. E é bom se animar. Deus usa essas coisas como pequenas iscas para nós. Eu sonhei em ir para as nações. Deus usa isso. Mas sabe, meu querido, quanto mais o Pai, a comunhão em Cristo, através do Espírito Santo, quanto mais valioso isso for para você, menos valioso vai ser a grandeza de palcos ou a grandeza de ministérios. Eu te digo, meu querido, que vai chegar um tempo em que as pessoas, elas vão ser arrasadas da melhor maneira possível, com a revelação de Cristo, mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Porque muitas vezes, quando nós recebemos grandes palavras a respeito de grandes chamados
ou coisas que nós vamos fazer, apesar delas serem legítimas, muitas vezes o que nós estamos ouvindo é: eu vou ter uma vida com privilégio, eu vou poder viajar, eu vou poder ter bens, eu vou poder adquirir, eu vou poder me sentir assegurado na minha identidade em face das pessoas, porque as pessoas vão saber meu nome, elas vão saber quem eu sou, elas vão me tratar melhor, então meu sofrimento vai acabar. Será que essas não são certas coisas inconscientes por trás disso? Está fazendo sentido o que eu estou falando? E de novo, meu querido, eu não quero dizer que isso não é bom, isso é legítimo. Tantas vezes eu fui animada, tantas vezes eu fui lançada para o meu destino, com tantas palavras, com tantas coisas que foram liberadas, e nós precisamos nos animar e nos regozijar nas grandes coisas que o Senhor está fazendo e vai fazer através de nós. Agora, que a obra perfeita de Jesus, que nos reconciliou com o Pai, seja a melhor notícia de todas, sempre. Que o fato de nós sermos recebidos no amado, de nós sermos aceitos, acolhidos, de nós recebermos uma nova natureza, conforme a natureza do nosso Pai em Jesus. O fato de nós não sermos filhos bastardos, filhos ilegítimos. O autor de Hebreus diz: se vocês que são pais terrenos sabem disciplinar os seus filhos, quanto mais o nosso Pai que nos disciplina para nós compartilharmos da sua santidade. Para que a sua natureza esteja em nós. Meu querido, não existe melhor notícia que essa. Esse deve ser o nosso maior valor. O sistema de valores desse mundo, ele é distorcido. O mundo diz: apareça, demonstre, ostente. E a palavra diz: não saiba a mão direita o que fez a esquerda. E são essas pequenas coisas que o Senhor tem trabalhado em nós, para que nós sejamos como Ele, não iludidos pelas coisas desse mundo. E eu vi isso, eu testemunhei isso naquele ajuntamento. Era uma presença de Deus, era uma ausência de disputa humana. Era uma presença do Senhor, um quebrantamento, libertação, cura, salvação, batismo no Espírito Santo, para milhares. Eu já vi isso acontecer na Europa, num ajuntamento anual que existe lá. Gente de tudo quanto é país. Finlândia, Alemanha, Suíça, Portugal. Ajuntados lá, nem sequer falam o mesmo idioma. Mas a liberdade do Evangelho, trazendo pessoas à vida em Cristo, libertando, curando, salvando. É o Evangelho de Cristo, na sua mais pura e original manifestação. Esse é o meu anseio, esse é o meu desejo. Não era há mais tempo atrás, a minha visão era limitada. Eu queria cumprir o meu chamado, eu queria ser obediente a Deus, eu queria cumprir as etapas, o que já é muito bom. Mas quando você começa a ver o greater picture, o panorama, a imagem ampla, você começa a falar: Deus, o Senhor está fazendo algo na terra e eu quero entrar. Eu faço parte. E quanto mais você permitir que Ele te aperfeiçoe a imagem de Cristo, mais entrada você tem nesses planos. Na obediência diária, na permissão para que Ele, como aquele que sonda o seu coração, através de um relacionamento de filho e pai, de filha e pai, você se beneficie na comunhão. E dessa comunhão você se torne parecido com Ele. Nós cantamos isso: quando eu te vejo,
Eu percebo algo diferente em mim. Quando eu vejo que Deus é paciente, a minha impaciência é confrontada. A minha ira é confrontada. Quando eu vejo que Cristo, Ele vem por baixo, Ele vem para servir, não ser servido, o meu senso de entitlement, o meu senso de merecer algo, merecer ser servido, ele é confrontado. É na comunhão que nós nos tornamos como Ele, não é pela lei. É a lei do Espírito da vida. O que é? O Espírito de Deus nos revelando ao Pai. Paulo ensina aos Coríntios, ele diz assim: quem conhecerá a mente do Senhor? Mas o Espírito Santo sonda as profundezas de Deus. E Ele comunica no nosso espírito os benefícios que deles nós recebemos. Através do Espírito Santo, a comunhão no Espírito. O próprio Espírito sonda em tempo real as profundezas de Deus. Paulo diz assim como o espírito humano conhece o coração humano, ou seja, você tem um espírito, amém? Ou você é um espírito, você tem uma realidade espiritual que habita dentro de você e o seu espírito conhece você. Como você está entendendo? É uma coisa meio abstrata, mas a palavra nos diz isso, ele nos ensina, não é? Que o espírito conhece o coração daquele que é um com ele. Da mesma maneira, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a gente fala Espírito Santo, mas se você entender o Espírito de Deus, assim como o homem tem um Espírito, Deus tem um Espírito. Nós somos triunos como Ele é, né? Então, assim como nós temos um Espírito humano, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, sonda as profundezas de Deus. E esse mesmo Espírito que sonda as profundezas de Deus habita em nós. E ao habitar em nós, através da comunhão, Ele em tempo real comunica aquilo que Ele está sondando no coração de Deus. Isso é o que Ele faz. Em tempo real. Quando eu ensino sobre o que a gente chama de profético, né? Quando eu ensino a respeito do espírito de profecia, muitas vezes eu cito esse texto, porque ele demonstra claramente que nós vamos discernir coisas espirituais e não vamos ser por nenhum discernido. Quando nós, através do Espírito Santo, que sonda as profundezas de Deus, aprendemos a ouvir e receber aquilo que Ele está sondando a respeito de Deus e comunicando para nós. Ele sonda os pensamentos e as emoções, os sentimentos, a vontade de Deus em tempo real, e Ele comunica a nós. O Espírito Santo, Ele é seu ajudador em você se parecer mais com o Pai, mais com o Filho. De novo, porque a santidade de Deus, a pureza de Deus, confronta aquilo que ainda em mim precisa ser purificado. A verdade que há em Deus, Ele não é capaz de mentir. Nele nada é distorcido, nada é confuso. Ele é verdadeiro. A sua palavra não volta vazia. Quando eu conheço esse aspecto de Deus, isso confronta em mim, para que eu me torne verdadeiro como Ele é. Para que eu ame a justiça como Ele ama a justiça. Para que eu mantenha os meus lábios longe do mal. Porque Deus, Ele vence o mal pelo bem. Quer ser herói da fé? Lembre-se que você é filho. E que é através desse relacionamento,
através do Espírito Santo, que nós nos tornamos parecidos com Ele. E enquanto esperamos, nós nos fortalecemos nele. A palavra diz que Abraão, ele deu glória e se fortaleceu no Senhor, dando glória. Abraão também é um grande herói da fé, ele é o pai da fé. Ele foi justificado pela fé no Velho Testamento. A palavra diz que, enquanto ele esperava, ele se fortalecia no Senhor, dando glória. O que é dar glória? É só falar glória? Não, é uma atitude de coração. É quando você se posiciona e fala: Deus, eu não estou vendo, mas eu te agradeço. Porque eu sei que os seus propósitos são propósitos de vida e paz para a minha vida. Eu não vou fixar os meus olhos no que se vê. Eu não vou fixar os meus olhos nas circunstâncias. Mas eu vou fixar os meus olhos naquilo que não se vê. Me apegar àquilo que não é transitório, passageiro, mas naquilo que é eterno. Sabe uma boa maneira de você aprender a se agarrar no que é invisível? Dá uma dica. É quando o visível está bem ruim. É ou não é? Tá bem ruim, a gente aprende o quê? A se apegar no que não tá vendo. De novo, muitas vezes a gente recusa a precariedade, mas a precariedade, ela está nos ensinando. Ela está nos empurrando, na verdade. O Espírito Santo está nos ensinando e a pressão que aquela precariedade está fazendo está nos empurrando para um lugar novo, diferente, nova configuração, mudança de perspectiva, para que em Deus nós possamos vencer os obstáculos, as investidas do inimigo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nesse mundo que nós convivemos, Jesus disse: vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Ou seja, sempre tem uma palavra de ânimo, sempre tem uma palavra de alegria, sempre tem uma alegria proposta. Ele é galardoador, ele é bom. Sempre tem promessas do aumento de Deus. Ele diz: tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, é a vossa fé. É a sua fé. É a sua convicção das coisas que não se veem, a substância daquilo que ainda é invisível, mas é substância em você, porque você creu e se apegou àquilo. Isso é contrário a esse mundo. Você quer ver para crer no mundo, mas em Jesus você crê para ver. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Esses são os heróis da fé. Aqueles que não viram, mas se posicionaram. Será que juntos, você pode permanecer sentados, mas será que juntos nós podemos fazer como Abraão fez? E da onde você está, nós começamos a dar glória ao Senhor. Nas suas próprias palavras, como eu disse, dar glória não é necessariamente falar glória, 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 mas é posicionar o seu coração para dizer: Pai, eu creio na tua bondade. Eu sei que tu és fiel, és o mesmo ontem, hoje e amanhã. Tua palavra não muda e eu me fortalecerei em ti. Será que onde você está, nas suas próprias palavras, se você precisar fechar os seus olhos para se concentrar, apenas diga para Ele: oh, eu me fortaleço, trazendo a memória, oh, tua bondade,
tua fidelidade. Oh, obrigada. Levanta sua voz onde você está. Apenas você e Ele. Começa a agradecê-lo, glorificá-lo por seu perfeito amor, sua perfeita aliança, oh, que nos garantiu que Ele tem planos de paz, planos de paz, planos de paz. Nós liberamos planos de paz. Eu libero planos de paz sobre esse lugar. Oh, toda mentira do inimigo, todo desencorajamento, oh, nós confrontamos agora com o poder da verdade, declarando, Ele disse: eu é que sei que pensamentos que tenho ao seu respeito, vocês são cabeça e não cauda. Oh, a inferioridade tem que sair na presença da revelação de quem você é no Pai, em Cristo. Nós declaramos agora um sopro de Deus sobre os sonhos, sobre os planos, sobre os propósitos. Eu ouço o Espírito Santo dizer: você é cabeça e não cauda. Você é cabeça e não cauda. Toda a inferioridade nós expomos agora. Espírito Santo, expõe nos corações aqui agora falsa humildade e inferioridade. Expõe nos corações e nós confrontamos agora com a verdade. Você é filho, você não é órfão, você não é abandonado. Ele disse: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, bebê que ainda amamenta, eu não me esquecerei de você. Você é cabeça e não cauda. Oh, toda inferioridade, todo pensamento de inferioridade, toda voz do inimigo que se levantou contra a identidade, a fé das pessoas, nós condenamos agora no nome de Jesus. E nós declaramos vida, vida. Em cada canto de morte nós declaramos vida. Vem a vida no poder daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos. O mesmo poder habita dentro de você. Dê glória a Ele, dê glória a Ele. Agradeça, se apegue a Ele. Oh, lugares altos, oh, venha pra cima, Ele diz: filho, se assenta comigo, venha ver o que eu vejo. Oh, venha pros lugares altos. Oh, venha pros lugares altos, onde eu te assentei comigo, nas regiões celestiais, onde não existe falta, onde não existe medo. Oh, todo medo vai embora. O perfeito amor lança fora o medo. Oh, e já é dia perfeito, já é dia perfeito. Oh, eu sinto o Senhor chamando pessoas à maturidade. Você vai começar a sentir uma dor de crescimento. Onde você está, é o Senhor te chamando para a maturidade. Acabou o tempo de meninice, de criancice. Ele está levantando você. E o crescimento às vezes produz certas dores. Mas responde, deixa o Espírito Santo fazer em você, para que você simplesmente adentre essa nova fase. Ele diz: vem, vem, vem se assentar comigo. Você é cabeça e não cauda. Oh, eu estou te chamando para maturidade. Eu estou te chamando para coisas da estatura madura. Se esse é você, simplesmente diga assim: Senhor, eis-me aqui, eu vou.
eis-me aqui, eu vou, eis-me aqui, eu vou. Deixa Ele trazer discernimento. Oh, expondo os corações, expondo os corações. Oh, yeah. Oh, sua palavra é cortante. Oh, é tempo de discernimento, é tempo de espírito de sabedoria e revelação. Oh, espírito de sabedoria e revelação. Oh, discernindo as coisas novas, deixando o passado, deixando o passado. Oh, eu vejo pessoas entregando bagagens antigas aos pés de Jesus. É tempo de entregar e largar quem você era. Quem você era, largue, deixa aos pés dele apenas. Deixando para trás o que para trás ficou. Nós avançamos. Oh, Jesus, Ele está na linha de chegada, falando: venha, corra a sua carreira. Eu já completei essa carreira. Agora vem. Para trás o que para trás ficou. Corra a carreira que lhe está proposta. Oh, com poder e ousadia. Senhor, nós declaramos uma nova medida de ousadia nesse lugar. Intrepidez e ousadia. Uma das coisas que o inimigo faz quando ele consegue nos bombardear com mentiras de inferioridade, dizemos que nós somos a cauda e não cabeça, é que nesse lugar nós caminhamos temerosos e nós não caminhamos na ousadia que o Senhor nos chamou para caminhar. Mas a palavra diz que Ele não nos deu um espírito desse mundo, mas Ele nos deu um espírito de poder, de ousadia. Como nós expusemos coisas em nossos corações nessa noite para abrir mão do medo, da hesitação, da inferioridade, eu quero declarar sobre vocês ousadia, ousadia, ousadia. Oh, não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. O poder que o ressuscitou dentre os mortos habita em você, opera em você para reavivar no homem interior aquilo que precisa ser ativado. Oh, ousadia, intrepidez. Oh, receba onde você está. Oh, espírito de ousadia, espírito de ousadia, espírito de ousadia, espírito de ousadia, intrepidez. Oh, não será mais os mesmos. Oh, obrigada, Jesus, pela tua ousadia. Oh, um óleo fresco, um óleo fresco, um óleo fresco, um óleo fresco, um óleo fresco. Ei! Um
topo da sua cabeça, no topo da sua cabeça, um óleo fresco. Oh, um óleo fresco do topo da cabeça até a planta dos pés. Um óleo fresco, um óleo puro, um óleo virgem, tão puro, tão puro, tão puro. Oh, yeah. Puro como Jesus, como nosso Cristo. Óleo fresco, como Jesus disse. Oh, o Senhor me ungiu, o Senhor me ungiu para pregoar o dia, o ano aceitável do Senhor, libertar os cativos. Oh, existe um óleo que te equipa, que te licencia. Oh, não por força e violência, mas por obediência ao Espírito de Deus. Oh, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra pra longe, sopra pra longe aquilo que está escurecendo a visão, e libera algo fresco, algo novo, criatividade. Oh, criatividade, empreendedorismo. Oh, habilidade divina, um óleo, uma graça sobrenatural. Oh, o Senhor vai contigo, o Senhor vai à frente. Oh, as portas são dele, não são humanas. As portas são dele, não são humanas para a glória humana, mas são divinas para a glória dele. Não são humanas para que ninguém se glorie, mas a glória seja toda dele. Graça, 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 inspiração. Oh, yeah, obrigado, Pai, por espírito de ousadia. Olhe pra Ele, olhe pra Ele, olhe pra Ele. Renda graças, renda graças. Aquele que começou a boa obra vai terminar lá no dia de Cristo. Vai terminar lá no dia de Cristo. Oh, eu declaro uma palavra de destravamento. Oh, seja liberada, seja liberada. Oh, seja liberada. Oh, eu sinto o Espírito Santo liberando pessoas aqui nessa noite. Ele te libera, Ele te libera, Ele te libera para viver coisas mais
para viver coisas mais profundas nele. Oh, seja liberada, seja liberada, seja liberada. Oh, no Espírito do Senhor, você é cabeça e não cauda. Oh, nós rompemos com todo pensamento contrário a isso e dizemos: o Senhor vai à nossa frente. Oh, e nele somos poderosos. Hey, oh, tudo podemos naquele que nos fortalece. Oh, seja liberada, seja liberada numa noite. Provisão, provisão. Provisão, yeah. Junto com os propósitos vem a provisão. Se você se encontra nesse lugar que você tem precisado, necessitado de recursos, se você sonha que grandes recursos vão ser parte do chamado, do propósito que o Senhor tem para você, receba onde você está. Receba onde você está. Provisão, provisão. Ele está enviando, Ele está enviando, Ele está enviando aquilo que você precisa. Pessoas aqui são empreendedoras. Deus tem colocado coisas grandes no seu coração. E você diz: como, Senhor? Como vai ser? Eu preciso que você vá à frente. Mas Ele diz: dá o passo. Dá o passo primeiro, confia. E então, oh, você vai ver. Oh, você vai ver que aqueles que confiam em mim e esperam em mim são aqueles que fazem os maiores feitos. Eu estou tirando os recursos dos ímpios e confiando recursos aos justos para administrarem com sabedoria, justiça, oh, para o meu reino, para que a minha glória seja vista, para que o pequenino seja cuidado, para que o pobre seja assistido. Eu odeio a injustiça, diz o Senhor. Quando você faz para os pequeninos, você faz a mim. Ele diz: eu odeio a injustiça. Recife, eu odeio a injustiça. Eu odeio a injustiça. E quando você faz aquele que não pode, ou os mais pequeninos, você faz a mim. Eu recebo. Oh, e eu acrescento. Não vai faltar, não vai faltar. Oh, justiça sendo feita através do corpo de Cristo, aqui na cidade de Recife. Justiça sendo feita através do corpo de Cristo. Oh, não na força do braço, mas na força dele. Ele é contigo. Eu vejo pessoas como Gideão falando para ele: Deus, eu não posso, eu não consigo. Eu não consigo fazer sozinho. Mas Deus falando: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Fui eu que te chamei. Daqueles que anunciam as boas novas. Oh, eles lançarão suas sementes em pranto
vestir. Olhe para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Observe os pássaros que não ajuntam em celeiros, mas a provisão está ali, está ali. Diz em Salmo 139 que o Senhor nos sonda, nos conhece, sabe quando nós nos deitamos, quando nós levantamos, conhece cada pensamento e a palavra que nos vem à boca. Oh, Ele mesmo enxuga as nossas lágrimas. Oh, Ele nos coloca num lugar amplo. Estabelece os nossos pés no lugar amplo para nós podermos correr com Ele. Lugares amplos. Não mais lugares de refinamento, mas lugares amplos nele. Como disse o salmista, lugares amplos, lugares amplos. Oh, Ele mesmo estabelece nossos pés em lugares amplos. Ele faz os nossos pés como os da corça. Nossos pés como os da corça. Ele nos faz ter pés como os da corça, nos faz correr nos lugares altos. Para saltar montanhas em meio aos vales, alçar os lugares altos. Eu sinto o Senhor falando, pés como os da corça nos lugares altos. Pés como os da corça nos lugares altos. A corça, ela tem uma pata fendida que possibilita ela correr em lugares altos e se pôr em penhascos, saltar de vales para lugares altos. Eu vejo o Senhor chamando cada um de nós a saltarmos para lugares altos. O Senhor tem falado tantas coisas, tem feito tantas coisas. É um tempo muito frutífero em Deus. E a palavra diz: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Existe um convite. Talvez eu pessoalmente não fui até você. Eu quero honrar o tempo, mas eu sei que tem muitas coisas acontecendo aqui nesse lugar. O Senhor está falando com você, creia que é Ele.
Tome posse como se tivesse vindo uma voz audível e falado, porque eu sei que Ele está falando muitas coisas. E é pela fé que nós nos apropriamos daquilo que está sendo liberado. Muitas vezes eu estava em lugares que eu não fui chamada, meu nome não foi chamado, mas coisas estavam sendo liberadas e eu me apropriei. De fato, a nossa jornada é muito mais baseada naquilo que a gente se apropria pela fé, falando, eu vou entrar nisso aí, do que aquilo que vem literalmente até nós. Quantos entendem? Toma posse daquilo que foi liberado aqui nessa noite. Eu percebi uma graça muito forte na questão do empreendedorismo, recursos, e isso produzindo justiça na cidade de Recife. O reino de Deus, quando ele invade a sociedade, ele tem que se parecer com algo. Ele se parece com justiça. Jesus disse, quando você faz aos pequeninos, o menor desses, the least of these, o menor, você faz a mim. E existe um galardão. Se você soubesse, se você entendesse tão somente o galardão daqueles que se dão para os pequeninos, para os necessitados, para os quebrados. Se você entendesse. De novo, o Tiago disse, esse é o evangelho, cuidar do órfão, da viúva. Do que ele está dizendo? Cuidar daquele que tem maior necessidade, cujo lar foi quebrado, cujo lar foi partido, aquele que sofreu perda, aquele que está em precariedade. Existe um galardão, meu querido, se tão somente a igreja soubesse, tamanho galardão daqueles que se entregam a essas causas, às vezes invisíveis ao olhar humano, nós faríamos muito mais. Porque Jesus, Ele disse, no dia do Senhor, muitos virão a mim e me chamarão Senhor, Senhor. E Ele vai falar, eu não vos conheço. E eles vão falar, não, mas nós expulsamos demônios em seu nome, nós batizamos, ou seja, eram pessoas ativas na grande comissão. Mas ele disse, quando eu pedi um copo d'água, vocês não deram de beber. Quando eu pedi uma vestimenta, vocês não me deram de vestir. Mas aquele que fizer isso, ao menor, estará fazendo isso a mim. Eu acho que essa é uma das facetas, das maneiras de você expressar Jesus. Quando Ele está fazendo essa obra que nós falamos aqui agora, de sermos parecidos com Ele. Os atributos dEle, a justiça dEle, começa a se manifestar através de nós. Talvez essa seja uma palavra um tanto quanto direcionada a certas pessoas aqui, mas que vocês precisam ouvir isso. E perseverarem. No livro de Tito diz assim, não se cansem de fazer o bem. Lembre-se da alegria que nos está proposta. A alegria de nos encontrarmos com Cristo nos ares. De participarmos da mesa das bodas do Cordeiro. De participarmos dos seus galardões eternos. De sermos um com Ele por toda a eternidade. De um processo que começou já aqui nessa vida. Jesus orou ao Pai. E Ele disse assim, Pai, que eles te conheçam, porque essa é a vida eterna, que eles te conheçam. Então nós vivemos a vida eterna a partir dessa vida, quando nós estamos avançando em conhecê-lo e sendo conformados à imagem do Deus que nós estamos conhecendo. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ela tem uma palavra para compartilhar com vocês. Ela falou comigo aqui. Eu creio que é bem pertinente para o momento. Amém?
Aleluia. Enquanto o Murilão pregava hoje, eu não sei se vocês já estavam aqui, mas a gente se ajoelhou aqui na frente. E enquanto a gente estava ajoelhado, eu tive a visão de um leão caminhando por aqui. Lindo, lindo demais. E enquanto eu via esse leão passear por aqui, o Senhor me lembrou de algo. Algo que eu acho que eu precisava ser lembrado. Cada coisa tem o seu devido lugar. Cara, a sua idade, ela não define a sua autoridade. Cara, somos todos nós aqui somos jovens, todos temos aqui da faixa etária de 12 até os 120 anos. Mas, cara, cada coisa tem o seu devido lugar. Isso realmente me tocou, porque eu acho que alguns de nós podem ter esquecido que a situação em que você passa, que você passou, vai passar, ela tem o seu lugar. E o lugar dela é embaixo dos seus pés. Querido, não deixe situação nenhuma ali parar. Porque quando o diabo inventa de construir um muro da sua frente, você pega um trator e passa por cima para mostrar a ele quem é o seu Deus. Ele não é só o seu Senhor. Claro, Ele é o Senhor da nossa vida, a Ele nós servimos, mas Ele também é seu Pai. Querido, quando alguma situação se levantar na sua frente, lembre a ela de quem é o seu Pai. E antes de qualquer coisa aparecer na sua frente, Ele já tinha escrito a sua história e nada pode mudar isso. Querido, Pedro quase se afogou nas águas porque foi inventar de olhar para a situação. Não olha para o seu alvo. O seu alvo é Cristo, não é a situação para você estar olhando para ela. O seu alvo é a palavra, não é a situação em que você está olhando. Principalmente em fases de mudanças, são fases que realmente a gente é puxado, esticado de todas as formas. Eu passei por uma recentemente agora, acabei de sair dos adolescentes para ir para a juventude. Eu fiz 18 anos e tive que fazer essa transição. E doeu. Doeu horrores. Eu olhar para minha mãe e dizia, não, eu não cresci não, como assim? Eu não aceitava que o tempo de mudar já tinha chegado. E eu tô olhando na cara de alguns aqui e eu tô vendo esse sentimento de... eu também pensei isso, porque teve algumas outras pessoas que mudaram junto comigo para essa fase. Mas, cara, quando esse tempo chega, é para o seu melhor. É para você crescer. É para você olhar para as áreas deficientes da sua vida e dizer, você não vai me parar. Você não é o meu Deus é Ele. E é para Ele que eu sigo olhando, porque nele eu tenho tudo, mesmo que eu olhe ao meu redor e não tenha nada. Você pode ficar em pé? Já estamos encerrando. Eu creio que Deus está falando sobre a dor do crescimento, como Laura comentou aqui. Pedi para ela cantar só mais uma canção. Aleluia. Fica à vontade, querido. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo.
Vamos dizer, não é nada. Diga isso. Não é nada. Come on. Não é nada melhor a que se compara a nada, a esperança.